José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário e entrevistas para os produtores rurais e para os fornecedores de cana. Essa semana, iniciando o ano, estamos aqui com Renato Cochon, economista, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNA, uma pessoa de grande experiência e que vai proporcionar um grande aprendizado para a gente hoje. Renato, tudo bem? Boa tarde, Zé Ricardo. Boa tarde a todos os amigos da FEPLANA, os demais que nos acompanham. É sempre um prazer estar com vocês, à disposição aqui para a gente fazer esse bate-bola, para iniciar o ano de 2022 discutindo um tema tão relevante que é a tributação no setor agropecuário brasileiro. Então, estou à disposição por aqui e obrigado pelo convite. Exatamente, Renato. O Renato é um grande conhecedor dessas questões tributárias e agora um grande conhecedor do que está se discutindo, um assunto atual no Congresso Nacional, que é a reforma tributária. Renato, por que o Brasil necessita de uma reforma tributária? Bom, Zé Ricardo, a gente pode detalhar isso aqui, mas se a gente for a fundo dos motivos que nós precisamos de uma reforma tributária, acho que a gente vai precisar de uns 3 programas aqui, só para esse tema. Mas eu vou tentar resumir aqui de uma maneira bem tranquila para quem nos acompanha, porque a gente defende uma reforma tributária no Brasil. O que a gente vê no Brasil, eu primeiro quero dar um passo para trás para lembrar quem nos acompanha, que a tributação, seja no Brasil ou seja no mundo, ela incide sobre bases. Por exemplo, existe a base da tributação sobre a renda, que é o imposto de renda pessoa física, o imposto de renda pessoa jurídica, e essa tributação incide sobre essa base que é a renda das pessoas físicas ou jurídicas. Tem a tributação sobre a base de patrimônio, que aí é o IPVA do carro, o IPTU das casas e dos apartamentos, o ITR das propriedades rurais, enfim, tem uma série de tributação sobre o patrimônio. Tem a tributação sobre salários também, né? O INSS, né? A parte previdenciária, no caso do setor rural, é o chamado Fundo Rural, né? Que incide. Ele tem também as contribuições ao Sistema S, os riscos de acidente de trabalho e as demais contribuições devidas a terceiros. Tudo isso incide sobre a tributação de salários. E tem a tributação de consumo, ou seja, 4 grandes bases tributárias: patrimônio, renda, salários e consumo. A tributação sobre o consumo, e aí respondendo à tua pergunta, a reforma tributária sobre o consumo que tramita no Congresso Nacional, por que a gente precisa mexer nela? Porque são inúmeros tributos aqui no Brasil que incidem sobre a mesma base, que é o consumo. E a gente precisa facilitar esse processo. Por exemplo, tem o tributo denominado ICMS, que é incidente sobre mercadorias e serviços. E essa tributação vai para os estados. Tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ou seja, sempre quando a gente toma um serviço, a gente acaba pagando esse tributo que vai para o município. Tem a tributação do PIS e da COFINS, que são contribuições federais, que também incidem sobre bens e serviços comercializados em todo o Brasil. E o PIS e a COFINS e o IPI também, a gente pode incluir o IPI nessa base tributária, esses 3 tributos são federais. Então, tem tributação sobre a base de consumo estadual, municipal e federal. As 3 incidem sobre bens e serviços comercializados. Quando a gente tem inúmeros tributos como esses, acaba obrigando os contribuintes a terem as obrigações acessórias. E isso gera custo. E gerando custo, gera também insegurança jurídica. O montante de tempo gasto pelas empresas para
fazerem as obrigações acessórias, estarem em dia com esses tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, coloca o Brasil num dos piores lugares no ranking Doing Business, calculado pelo Banco Mundial, que estipula que, no Brasil, gastam-se, em média, 1.500 horas por ano só para o contribuinte estar em dia. Não estou falando de pagamento, estou falando de obrigações acessórias. Isso disparado coloca o Brasil lá no final da fila, do ranking de competitividade. E, além disso, quando tem muitos tributos incidentes sobre a mesma base, o fisco vai mexendo na legislação, né, nas leis. Vamos lá, deixa eu corrigir. O fisco não mexe na lei, né? As leis foram sendo alteradas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou no Congresso Nacional, no caso dos federais, ou no caso das Assembleias Legislativas, nos casos dos estaduais, e nas Assembleias Municipais, no caso do ISS. Vão sendo alteradas e acaba gerando muita insegurança jurídica. O contribuinte não concorda com aquela mudança, não concorda com uma determinada atuação e entra na justiça para coibir esse tipo de cobrança, que na visão dele é indevida. Só para a gente ter uma ideia, segundo o levantamento do INSPER, né, o equivalente a 75% do PIB brasileiro está sendo discutido nos tribunais superiores a título de contencioso tributário. E isso exige fluxo de caixa das empresas, porque para entrar numa demanda judicial, você tem que pagar um valor mínimo, e muitas vezes a maioria das vezes leva muito tempo. Ou seja, a gente tem a questão de muitos tributos e exige obrigações acessórias e acaba obrigando as empresas, os contribuintes, terem muitas pessoas trabalhando para estarem em dia e ainda assim gera insegurança jurídica que vai acabar no judiciário. Então, esses são os principais motivos que demonstram claramente a necessidade de nós termos uma reforma tributária no Brasil. Importante dizer que uma reforma tributária condizente com as nossas economias, com a nossa economia e com os nossos setores econômicos. O que a gente não pode é fazer uma reforma em detrimento, beneficiar um setor em detrimento ao outro. Tanto que a CNA tem o mote: simplificar sim, aumentar não. Porque, na nossa visão, a gente é favorável, sim, a uma reforma tributária que simplifique processos, que garanta segurança jurídica, mas não implique em aumento de carga tributária setorial. Então, é por isso, Zé Ricardo. Renato, também no Congresso está se discutindo, são três propostas, são principais três propostas que estão sendo discutidas. E a reforma tributária, a tributação também pode ser um vetor de desenvolvimento, né? Um vetor de melhora nas condições econômicas do país. E essas três propostas, quais os impactos que essas três propostas podem ter para a agricultura? Bom, é importante destacar, e para quem está nos acompanhando, que o que nós estamos falando aqui é a reforma tributária sobre o consumo, e são as três principais, que é a PEC 45, de 2019, de autoria do deputado Baleia Rossi, que está na Câmara dos Deputados. A PEC 110, também de 2019, de autoria do senador Davi Alcolumbre e dos demais senadores, que está tramitando no Senado Federal. E nós temos ainda o projeto de lei 3887, que foi apresentado pelo governo federal, que está na Câmara dos Deputados. São as três principais. Mais é importante destacar, para quem nos acompanha, Zé Ricardo, que hoje nós temos mais de uma dúzia de projetos tramitando no Congresso Nacional que visam a reforma tributária. Por exemplo, a gente tem o projeto do Simplifica Já, tem um projeto apresentado pelo deputado Luiz Miranda, tem um outro projeto apresentado pelo deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança. Enfim, tem inúmeras propostas que tramitam no Congresso Nacional. É importante destacar também que todas elas trarão algum impacto para o setor agropecuário. Tá? Seja, vamos focar nas principais, seja na PEC 45, na PEC 110 ou no projeto de lei do governo, PL 3887. A PEC 45, vamos começar por ela, que é a mais antiga, ela
ela visa, primeiro, unificar 5 tributos em um único, denominado IBS, que é o Imposto de Valor Agregado, e ela prevê uma alíquota única. Isso quer dizer que, para os produtores de cana que nos acompanham, quando ele vender a cana dele, ele vai pagar o mesmo tributo que a Toyota cobra de uma venda de um Hilux, por exemplo. Um exemplo simples. A prestação de serviço de comunicação também terá a mesma alíquota. Tá única, esse projeto prevê para todos os bens e serviços comercializados no Brasil. Ou seja, produto alimentar, um automóvel, uma geladeira, um tipo de serviço, não importa, terá a mesma alíquota. E isso trará bastante impactos significativos para os produtores rurais. Primeiro, porque tende a aumentar o custo de produção da atividade agropecuária, porque a gente lembra que os insumos agropecuários são, em grande parte, possuidores de benefícios tributários, seja no IPI, no PIS/COFINS ou no ICMS. Lembra o convênio ICMS número 100, por exemplo, que reduz a base de cálculo do ICMS ou isenta nas operações com sementes, mudas, defensivos, enfim, insumos agropecuários em geral. E isso tende a acabar com a PEC 45, ser tributado com uma alíquota única, portanto, o custo de produção tende a subir. Assim como a venda do produto agropecuário, que vai ser a alíquota única, também deverá. Então, a gente tem uma preocupação quanto à PEC 45 pela essa uniformização. Nós, da CNA, fizemos um levantamento em 168 países que se utilizam desse modelo de tributo, que é o IVA. Destes, apenas 3 possuem alíquotas únicas, e são países completamente diferentes do Brasil, que é a Noruega, a Estônia e a Nova Zelândia. São países com uma realidade completamente diferente do Brasil. Os demais países se utilizam para produtos agropecuários de alíquotas diferenciadas, e é o que a gente vem defendendo para que não inviabilize cadeias. Tá? Tem a PEC 110 também, e ela prevê um tratamento diferenciado para o setor agropecuário, diferentemente da PEC 45. Ela vê o setor agropecuário como um setor que merece um olhar diferenciado. Mas ela prevê que haverá uma tributação sobre os insumos, e isso tende também, como falei na PEC 45, elevar o custo de produção e gerar cumulatividade para o setor agropecuário. E nós apresentamos essas preocupações para o relator, que é o senador Roberto Rocha, também nesse sentido. E, por fim, o projeto de lei do governo, PL 3887, que também prevê a tributação sobre os insumos, né, que hoje são parcialmente desonerados, e isso vai gerar, primeiro, um aumento de custo de produção, segundo, uma cumulatividade tributária. A PEC 45 prevê que o produtor rural, pessoa física, seja contribuinte direto do tributo. Nós estamos defendendo para que não seja. A PEC 110 também. O projeto de lei do governo, não. Ou seja, a gente vê, Zé Ricardo, que todas as propostas a gente tem consciência. Quando a gente fala de uma reforma, é óbvio que haverá algum tipo de impacto para todo o setor. Cientes disso, nós temos as preocupações, fazemos cálculos, fazemos análise das propostas, no sentido, na nossa preocupação, é que nenhuma das propostas inviabilize qualquer tipo de agropecuária em todo o Brasil. Isso que nós não podemos permitir. Que haverá uma mudança dentro do setor, uma acomodação, caso qualquer das reformas seja aprovada, nós não temos dúvida, afinal de contas, é natural que isso ocorra, mas o que não dá para deixar é que a carga tributária se eleve demasiadamente, inviabilize cadeia. E a gente já paga bastante imposto, o setor agropecuário já tem, embora tenha pecha que o setor não pague tributos, não é verdade. Nós da CNA realizamos um estudo a partir dos dados da Receita Federal, os dados dos tributos federais, com os dados do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que compilam os dados do ICMS. E para o ano de 2018, que é o último dado disponível, o setor agropecuário, o agronegócio como um todo, recolheu o equivalente a 489 bilhões de reais, ou 21% de tudo que é arrecadado no Brasil. Então, tendo conhecimento desses números, a gente tem que tomar o cuidado, e a gente faz isso junto ao Congresso Nacional, no sentido de viabilizar a aprovação de uma reforma sem
comprometer nenhum setor agropecuário, né, com redução de competitividade. E é isso que a gente não pode permitir no futuro, quando a gente discute reforma tributária.